Olá, pessoal! Começando mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, um videocast da Unimed João Pessoa. Hoje, trazendo um tema bem importante. Vamos falar sobre empresas que transformam a sociedade. Pois é, eu sou Linda Carvalho e a partir de agora a gente vai conversar, receber aqui dois convidados que vão trazer informações sobre gestão, sobre qualidade de vida dos cidadãos, sobre responsabilidade social também. Então a gente vai conversar sobre muitas coisas hoje aqui nesse nosso episódio, tá bom? Meus convidados, eles são diretores de duas grandes empresas aqui da Paraíba, que desenvolvem, inclusive, importantes, relevantes projetos de responsabilidade socioambiental. Eles vão falar sobre os institutos de responsabilidade socioambiental dessas empresas, também dos projetos que estão relacionados e, claro, da satisfação de ajudar a sociedade, de ajudar ao próximo. Então, a gente recebe aqui hoje no nosso videocast Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio de Comunicação. Seja bem-vinda. Olá, que prazer estar aqui, Linda, junto aqui com o Walter, esse amigo querido, tão competente. Eu fico muito feliz de estar aqui com a Unimed, na verdade é uma grande parceira nossa, do Sistema Correio, a gente tem um carinho imenso pela Unimed. Que bom, prazer em tê-la aqui. E também nós recebemos aqui o nosso presidente da Unimed João Pessoa, Dr. Walter Ramalho. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado e honrado, com a presença aqui de Bia. Faço minhas palavras dela, somos amigos de longa data e o Sistema Correio é um parceiro muito importante e a gente está cada dia mais próximo e realmente construindo alguns projetos juntos. E ela nessa nova fase agora aí, que é muito voltada para esse foco social, ela realmente tem dado um show aí, porque tem realmente se dedicado a um tema sensível, e de muita relevância para a sociedade. Então, é uma honra recebê-la, a toda de verde aí. Aqui em homenagem. Em homenagem, quis vir na sintonia, na boa sintonia. Muito bem. E com Linda, que já é um sucesso, nesse nosso projeto aí, uma das inovações da Unimed, que é o Sem Contraindicações. Então, isso aí realmente tem sido muito bom. Além de outros projetos, Linda, que a gente tem tocado lá. E tem sido importante, ela é uma pessoa muito inteligente e de forte poder de comunicação. Antes de começar a nossa conversa, eu tenho um recado para você que nos assiste aí. Pois é, para que você possa acessar as nossas plataformas, conversar com a gente, interagir, enfim. Você pode acessar unimedjp.com.br/sem contraindicação, que é a página oficial do nosso videocast. Lá tem todos os conteúdos, tem os episódios anteriores, você tem a possibilidade de sugerir temas para os próximos episódios, também fazer perguntas, interagir conosco. Estamos no Spotify, estamos também no Instagram, @UnimedJoãoPessoa. Então, acesse aí as nossas plataformas e converse com a gente também, tá? E se você não segue o nosso canal no YouTube, por favor, comece a seguir e se inscreve para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá certo? Antes da gente começar o tema mesmo, eu queria apresentar, conhecer um pouco mais sobre vocês. Vou começar com Beatriz, você que é formada em Economia pela Universidade Federal da Paraíba, também tem pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Essas duas áreas, assim, sempre lhe interessaram? Sempre foi algo que você, se interessou, sabia que era isso, o caminho que você ia seguir? Como é que foi isso? Então, Linda, primeiro, sim, parabéns, pelo podcast Sem Contraindicação, tá o maior sucesso. Você disse que é o 16º episódio, E realmente, assim, a minha vida, ela iniciou, a questão mais empresarial na área de economia. Eu sempre gostava muito dos números, gostava da área financeira, era mais introspectiva, era mais dos bastidores. E aí fiz economia, depois gestão empresarial, me foquei também em alguns cursos fora no Brasil, com relação à mídia, quando fui para a comunicação, E é uma área que eu sempre gostei muito, de ciências exatas, Mas, de repente, acabei caminhando um pouco para essa área de comunicação e aí me apaixonei por um outro universo também, da comunicação, das relações com as pessoas, do ser humano. E aí fui caminhando também. Quando eu fiz a minha monografia na Universidade Federal da Paraíba, eu fiz sobre distribuição de renda, e desigualdade social. Então, já era algo que vinha muito latente no meu coração para entender como poderia ajudar, como poderia fazer isso. E aí aquela história, da bagagem de vida da gente, das nossas experiências e como a gente utilizar também o nosso meio para ajudar pessoas. Então, estou nessa fase mais, assim, agora de pessoas mesmo, de ajudar, mas a área financeira sempre foi uma área também que eu sempre gostei muito. Agora, falando
né, da sua vida dentro do sistema Correio de Comunicação começou bem cedo. Com quantos anos? Então, eu comecei nas empresas da família com 17 anos, né? Mas lá no sistema, acho que eu cheguei com uns 19 para 20 anos, né? E foi um mundo totalmente novo, porque eu estava na área financeira, né? Na empresa do meu pai, numa indústria. É um mundo, assim, bem mais reservado, mais tranquilo, né? E de repente fui bater na área de comunicação, tudo novo, né? Aquele mundo é diferente para mim, mas foi um desafio. E depois, passando quase 30 anos, eu consigo compreender que todos aqueles desafios que eu passei, todos os medos, viu, Galto? Que a gente vai ultrapassando, todas as dificuldades. Eu não gostava de falar em público, eu era uma pessoa mais reservada, eu queria ficar mais nos bastidores. Mas você vai se desafiando e você vai vencendo seus medos, e é muito legal, sabe? Muito interessante, porque você vai conseguindo sair da sua zona de conforto, né? E vai para um mundo novo. Então, a comunicação, pessoas muito inteligentes, né? Tudo novo, todo dia é um produto novo, né? Então, assim, algo que você constrói diariamente, né? Então, um desafio todo dia, né? A cada momento, mas eu acho que foi um mundo muito rico e que acabei amando muito essa diversidade e essas novidades diárias. E aí, anos depois, veio o Instituto Solidariedade, né? Que aí, porque além de ser CEO do Sistema Correio, Beatriz também é presidente do Instituto Solidariedade, que é o braço social do Sistema Correio. Como é que foi aí? Então, na verdade, o Instituto ela foi uma migração da Fundação Solidariedade, né? Sim. A Fundação, ela surgiu há mais de 20 e poucos anos, né? Quando eu estava mais, assim, depois de uns 7 anos que eu estava no Sistema Correio, que eu fui mais ocupando meus espaços, tudo, já como uma ocupação mais, assim, presente, mais definida do que eu queria, eu quis colocar boas notícias também, sabe? As boas ações, de que forma a gente poderia, através da comunicação, ajudar pessoas. Isso era algo que mexia muito comigo, movia muito. Então, a gente, a partir daquele momento, com a Fundação Solidariedade, abria as portas para todas as instituições que nos buscavam, para pedir apoio de campanhas e tudo. Então, a gente dava realmente a mídia, como sempre deu, para essas instituições, né? E a gente cresceu com esse entendimento. De lá para cá, então, com a pandemia, eu tive Covid, pensei também, já estava pensando um pouco isso, como transformar a Fundação no Instituto em algo que eu pudesse participar de forma mais efetiva, ainda mais presente e de forma mais realizadora, não só de apoio, mas transformadora. Então, foi quando surgiu o Instituto, em 2022, 7 de março de 2022, surgiu o Instituto Solidariedade, na verdade, com esse objetivo, sabe, da gente estar mais presente. Primeiro a pandemia, né? Então, a gente foi justamente... Eu passei um ano para a gente fazer a produção, criação, marca. Eu pedi para colocar um coração, sabe? Um coração de amor, um coração de vida, um coração, sabe? Tudo focado. Eu tive Covid, né? Fiquei só no meu quarto. E eu tive Covid na época que não tinha vacina. E eu fiz assim, Senhor, eu tenho minha missão, já tinha escapado, né, de problema de saúde também quando eu tinha 23 anos. Eu disse, Senhor, aqui sou eu e você, eu não tenho o que fazer, tá em tuas mãos, né? A gente não sabe, naquela época ninguém sabia como começava e como terminava, né? E ali, naquele meu momento no quarto, eu disse assim, né, eu acho que eu tenho algo mais. E eu quero fazer algo mais. Se eu tiver essa oportunidade, eu prometo ao meu Senhor que eu vou fazer. E aí, realmente, a gente passou um ano produzindo tudo, campanhas, marketing, tudo, essa organização, a lojinha, a questão digital, que ela também tem a lojinha, né? O Instagram, tudo isso, né? Pra gente estar lançando. Então, praticamente assim, de março para março, de 2021 para 2022, o Instituto nasceu. Entendi. Agora, doutor Walter, me conte, com quantos anos o senhor se formou? E onde foi a sua formação? Vamos lá. Primeiro eu entrei em medicina em 1986. Em 86. Tá? Então, logo quando eu entrei, eu tenho uma outra paixão que é a música, né? Com uma veia musical muito familiar. Eu, então, cursei um semestre e tranquei o curso. E disse para minha mãe, eu vou fazer música. Eita. Tá? Ela disse, você não vai ficar tocando em barzinho por aí, não. Você vai estudar faculdade. Aí eu fui e entrei também em música. Vou estudar violão clássico, harmonia. E passei 2 anos dedicado à música. Mas a veia científica, que muito me agrada e muito mexe com a minha vida também, ficou ali chamando de volta. E a falta veio desse lado, né, de assistência, de se relacionar com pessoas, que é uma coisa que eu adoro. Eu faço isso com prazer. Eu digo que eu no trabalho, eu me divirto. Então, aí eu voltei para a medicina, mas ficou impossível tocar os dois. Então, não concluí música. Então, eu tive um hiato de quase 2 anos, né, da medicina. Para depois vir formar em 93, 92. Eu fui para São Paulo, fui internado no 6º ano, depois no final do ano eu formei, e aí partiu para a pós-graduação, inicialmente em anestesia, depois eu fiz uma outra pós-graduação em dor, depois uma outra em acupuntura, depois o doutorado em anestesia, quer dizer, foram aí 18 anos aí de estudante, né?
Então, e nessas idas e vindas, no meio desse processo também, quando a gente vereador aí para a área de gestão, também fiz um MBA em gestão de serviços de saúde pela Fundação Dom Cabral. Eu tinha iniciado um MBA em gestão financeira, mas aí eu fui, na época, diretor da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e com isso a gente trouxe algumas inovações para lá. Além do método OKR, a gente trouxe também uma proximidade com a Fundação Dom Cabral, que é hoje uma líder, né, em formação de gestores, né, enfim. E com isso a gente trouxe para a SBA, a gente se aproximou e eu trouxe a Fundação Dom Cabral também para a Unimed. Então a gente trouxe, e também a consultoria lá da Neon, a gente trouxe alguns consultores para alavancar esse novo projeto. Então seria importante que nessa nova, diria assim, nova frente de gestão, também a gente tivesse uma interlocução melhor junto com esses consultores. Então para isso eu criei um MBA, tá, corporativo. Então a gente concluiu agora, tá? Então, recente. Então nós colocamos 50 pessoas uma vez por mês, um final de semana isolados, fazendo um brainstorm, e eram 25 médicos, 25 não médicos. Então 25 executivos, colaboradores e 25 médicos. Então fizemos um MBA em gestão voltado para gestão de serviços de saúde. E com isso eu selecionei pessoas da fundação que a gente já conhecia, junto com a Horácio Forte, que é um parceiro aqui da Horácio Forte Soluções Educacionais, e nós fomos estruturando esse MBA. Então foi muito rico e muito do que a gente implementou veio dessas discussões. Então, em resumo, minha formação inicial médica, flertando sempre com a música, e dentro da medicina com 3 áreas específicas, anestesia, dor e acupuntura, e o ensino, né, que sempre teve presente na minha vida. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba há muitos anos, desde 96. E também com foco em pesquisa, né, doutorado. Então minha área sempre foi assistência, pesquisa, ensino. Aí um novo braço surgiu, que veio, aí, como Bia está falando, essas inspirações de Deus, né? Porque ela sentiu essa intimidade. Na intimidade com Deus surgiu. Por isso esse movimento é tão forte, né, na vida dela, porque veio por propósito, vem de uma forma muito profunda, né, muito intensa. Comigo também. Eu estava com um pós-doc já alinhado em Houston, e minha ideia era ir e não voltar. Era por lá ficar e partir, fechando um ciclo aqui e abrindo um novo ciclo. Eu tenho 3 filhos, a minha esposa também é médica, Tassiana, então a gente faz as nossas prospecções voltadas para o futuro dos filhos, né? Então, imaginei que era um tempo sabático para ser tirado de um pós-doutorado meu, que estaria junto com meus filhos. Aí veio esse chamamento da Unimed, e eu diria a você, eu não queria. Tá? Então, como eu tudo resolvo de joelho no chão em oração, eu pedi a Deus para que deixasse claro que realmente era uma determinação dele, porque eu não queria não. Estava com um projeto já todo montado, um convite já para fazer um pós-doc na área que eu defendia o doutorado, um orientador que foi meu orientador do doutorado, quer dizer, um relacionamento muito fraterno entre a gente. Então, tudo para um lugar que é bacana, que é Houston. Então, eu disse, não vou não. Só que todas as orações eram no sentido de que... Né, que Deus vai levando, não, a gente às vezes não entende. Você vai. Eu tinha me submetido a uma eleição que a gente inicialmente tinha sido derrotado na anterior por 28 votos, né? E nessa outra, assim, não, rapaz, você tem que ir. Aí eu conversei com minha esposa, até explicar, né? Realmente ela achou muito bom, né? Mas depois entender as circunstâncias, só que nós não enxergávamos em novembro que ia acontecer a pandemia. Então, quando aconteceu a pandemia, ficou tudo mais claro. O porquê que Deus disse não, e quem determina seu caminho sou eu. E como eu sou totalmente dependente e obediente, então, se ele disser sim, é sim, disser não, é não. Então, eu embarquei nessa jornada aí que foi a Covid. Em que ano o senhor se tornou cooperado da Unimed, João Pessoa? Quando eu cheguei aqui já, final de 95. Tá? Então, tem aí 28 anos já. E fui 9 anos conselheiro, tá? Lá, como na Sociedade da Anestesia, sempre tive um trabalho muito forte aqui na Paraíba. Fui presidente 2 vezes, diretor científico algumas vezes, presidente da Comissão Nacional de Dor, presidente lá do Conselho Superior da Sociedade Brasileira, diretor da Sociedade Brasileira, tudo. Eu sempre estive envolvido nesse processo, que invariavelmente foram voluntários, tá? Então, tinha remuneração sobre essas minhas participações. São as missões, né? Que Deus vai colocando e depois vai preparando para uma missão maior, né? Aí você chegou. É o caminho que a gente não sabe o que percorre, né? É o degrau que ele vai fazendo, cingindo o seu lombo para aguentar mais pressão. Então, para algum outro propósito que a gente só enxerga quando o tempo passa. Depois que vê lá atrás a estrada que percorreu, né?
Bom, vamos falar sobre o papel social das empresas. Vocês são gestores de 2 grandes empresas aqui na Paraíba. E a gente sabe que as empresas precisam, né, ter lucros para sobreviver. No caso das cooperativas, como é o caso da Unimed João Pessoa, precisam apresentar resultados. Mas a minha pergunta é a seguinte: é possível construir um modelo de negócio mais sustentável e, ao mesmo tempo, ter lucro, ter esse resultado? Vamos lá. Quer começar? É melhor. As mulheres Eu acho que é uma obrigação, sabe, das empresas. Na verdade, elas não deveriam nem pensar se elas vão ter lucro ou não, fazendo a área da responsabilidade social delas. Eu acho que cada um de nós, como gestores, né, e na frente de cada missão, cada um tem uma missão, né, específica, mas eu acho que a gestão do seu entendimento, né, como ser humano, como cristão, como que somos, pela percepção da realidade da vida, das pessoas, das empresas, do seu entorno, da sua realidade social, é obrigatório, sabe? É uma coisa que não deveria ser questionada. Na verdade, as empresas, elas teriam que obrigatoriamente ter o seu braço social, cada uma delas, né? E cada uma pode contribuir de alguma forma especificamente, e ninguém está medindo quantidade, nem, na verdade, a gente está observando a qualidade do que você está fazendo, né? E a transformação de vida e o apoio que você dá para o seu entorno, né? Eu acho que é isso que a gente construiu no Sistema Correio, desde a fundação e do Instituto, é essa responsabilidade, essa consciência, sabe, de que você, através das suas empresas, do seu meio e da sua forma, cada um tem uma forma de poder contribuir. A gente comunica, a gente busca outros parceiros que entendem o mesmo pensamento, né? E também a gente vai lá, materializa também, faz ações especificamente, né, com alguns projetos que nós temos, porque também entendemos que a gente também tem que pegar na massa, assim, tem que realmente realizar. Eu acho que a gente tem que executar, não só sonhar, porque o sonho é maravilhoso, mas o sonho, quando ele se torna real, é algo que lhe dá uma satisfação imensa, né, da sua missão de vida e da sua missão como gestor, como empresário, né? Eu acho que isso é muito importante. O que seria da vida sem legado? Cinza, né? Uma vida sem sabor, sem cor, sem sentido, né? Porque a gente vai... Você tem uma certeza na vida, né? Que ela é finita. Então, que seja intensa enquanto dure. Então, eu acho que a gente, quando tem assim uma formação mais fincada, né, enraizada nos princípios cristãos, quando você começa a ter intimidade com Deus, acho que isso fica mais forte. Acho não, tenho convicção. Que você tem as suas convicções familiares, né? A gente, berço familiar é fundamental na formação da personalidade, do caráter, ele vai moldando, né? Mas é nesse encontro com Deus, que é muito pessoal, que as suas verdades são postas. E aí você começa realmente a tratar do ser humano que você representa. E eu acho que o maior adversário de você é você mesmo. E as dificuldades que você enfrenta na vida, como você as enfrenta. Qual o seu comportamento diante do ambiente hostil e das adversidades que surgem na vida. Então, eu acho que eu perdi um pai cedo, né, com 13 anos de idade, com câncer. 10 anos depois perdi um irmão, Bia conhecia, Reuben. E foi muito duro para mim isso, era estudante de medicina. E depois uma sequência de pessoas queridas aí, tios e tudo, enfim. Sempre as referências masculinas que a gente tinha. Então isso acabou que a gente vai amadurecendo um pouco mais rápido, tá? Mas eu acho que a gente vai chegando no encontro do sentido da vida. Então o sentido da vida é servir. E na medicina eu sempre digo isso para os estudantes, que eu digo, procure servir antes de ser servido. Que a hora de ser servido ela virá, mas primeiro você tem que servir. Então, se você abraça a saúde sem gostar de gente, desista. Você nunca vai dar certo. Porque você precisa realmente valorizar a vida. E para valorizar a vida, você tem que deixar seu legado. E o legado passa por você colocar, como o Bia colocou aqui, na prioridade, na pauta ordinária, a responsabilidade social, ambiental e outros aspectos que relacionam ao que a melhoria da qualidade de vida, a melhoria da sociedade, da vida como um todo. Sim. Então, por isso, se você tem uma oportunidade que o poder emana de Deus, e ele posicionou o Bia lá como CEO, e eventualmente também me colocou aqui numa posição à frente de um sistema desse porte, é porque tem um propósito. Então, descobrir esse propósito e honrar esse propósito, eu acho que está aí a regra básica do sucesso, que não é seu, tá? Você representa uma eventual iniciativa, mas que ela é ungida e alçada à condição de sucesso
pelo comprometimento que você tem com a causa. E Deus une propósito, né? Eu acho que a gente tem se unido assim, a minha presença no Walden, em algumas surpresas e palestras e eventos e tudo. E Deus sabe, né? Porque faz, porque une. E eu acho que, como o Walter também colocou, esse caminho de você entender seu propósito de vida, né? Sua missão, que são os seus valores, né? Então, acho que isso é tudo muito importante. E a gente acaba, as empresas, as instituições são um pouco do que nós somos, né? E a quem muito é dado, muito será cobrado, né? E as missões de destaques e tudo que é muito difícil, é muito sacrifício, né? Não é fácil estar em posições em que exige muito da gente, né? A posição do igual é realmente extraordinária, né? Uma pandemia, pelo que ele me colocou uma vez na palestra, foi algo emocionante, né? A vida que foi transformada dele, como ele viveu aqueles quase 2 anos, né, da pandemia, realmente um sacrifício, assim, inacreditável, né, para você ter essa instituição e hospital, tudo, né, naquela necessidade de estar presente e tão ausente em casa e na própria vida dele mesmo, né? Então, isso só sendo de Deus mesmo para a gente entender, né, as missões que são realizadas. E não cansar é inexplicável do ponto de vista médico. Às vezes eu digo que Deus assim me concedeu alguns títulos que eu nem assim coloco isso como destaque, mas é apenas para quando a gente chegar num ponto de testemunho de dizer que nada disso tem sentido ou valor se você não tiver um embasamento cristão naquilo que você está propondo, que não é a letra fria, tá? Nem a força de um diploma que é passageiro, tá? Mas é aquilo que está por trás disso aí. Aí, como o Bia colocou, então você não cansar, eu diria assim, no primeiro ano de pandemia eu dormi umas 15 noites, tá? Então, de um ano, tá? Dormi. Então, por quê? Porque só o Espírito Santo consegue deixar você de pé numa missão sem que haja cansaço, doença ou desfecho. Então, isso aí, realmente, eu faço minhas palavras dela aqui. Há uma identidade muito forte de propósito, porque a gente chegou num momento importante, né? Porque ela já conseguiu ser tudo que podia, né? No aspecto profissional. Na minha vida profissional, eu acho que eu atingi meus objetivos. Eu podia dizer que já me dei por, diria assim, missão cumprida, mas Deus diz, não, tem algo mais aí. Tem mais coisa aqui. Aí a gente vai, por quê? Porque não é mais uma questão de conquista profissional, não é mais o lado da realização pessoal, não passa por personalização de projetos, mas por uma entrega que você vai lapidando o ser humano que você representa, porque você passa a ser mais servo do que ser realmente servido. Então, isso eu acho que é um ponto de virada de chave. Aí as pessoas não conseguem entender que um profissional tem uma vida profissional tão bem estruturada. Eu já tinha tudo encaminhado para um projeto que eu construí para a minha vida. Quer dizer, aí de repente muda tudo, vai cuidar do que é dos outros, né? Tá certo? Ficar exposto numa vitrine, alvo de uma série de situações, né, indesejadas, porque realmente existe, né? Quando você começa a fazer algo de diferente, novo e de resultado, isso impacta, né, na vida de pessoas que não são bem resolvidas, então você fica exposto, tá? Vulnerável. Fica vulnerável, né? na questão... Você dá coragem, né? Isso, mas é missão. Então, por isso que quando a gente tá... Para quem não entende o que é esse compromisso, aí, quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de compromisso social, ambiental, isso é uma perna dentro de um projeto de vida, onde você colocou o propósito acima das coisas. Então, você encara isso como uma pauta ordinária. Isso é uma obrigação primária. E não é mais diria assim, um confeito, não é um adorno de um presente, não. Aquilo ali é a essência. Um conceito muito, muito atual quando a gente fala do papel das organizações é o de ESG, que é uma sigla em inglês que em português traduzida pode ser traduzida como ambiental, social e governança. Para quem está nos assistindo agora e ouve, né, pela primeira vez o ESG, é na prática uma forma que as organizações têm de justamente mostrar essa responsabilidade, esse comprometimento, né, com o mercado, um mercado em que atuam também com a sociedade, com os consumidores, colaboradores, fornecedores, enfim. Doutor Walter, o senhor já chegou a dizer que o G de governança devia vir na frente. Explica aí para a gente por que disso. Isso é do inglês, né? Environmental, Social and Governance. Quer dizer, vamos dar um exemplo aqui. Teve uma empresa, não vou citar o nome, que ela entregou aí um
toneladas de alimento em comunidades lá no Rio de Janeiro, usando mais de 50 carros elétricos. Quer dizer, fez uma ação social com impacto ambiental indiscutível, mas não cuidou da governança. E a sua contabilidade pedalou. E ela quebrou. Ela passou por dificuldade e gerou uma repercussão em toda uma cadeia, tá? Isso é um fato que se tornou público, né? Não quero citar o nome da empresa aqui, mas não só mexeu com essa empresa, como várias outras do seu setor. Então, o que é que eu digo? A governança é um princípio é uma doutrina, é um princípio de gestão que traz consigo pilares fundamentais, responsabilidade, transparência, equidade, enfim. Então, você precisa de comprometimento, uma série de questões que impõe a você um modelo, diria assim, que é mais seguro para o investidor, que as pessoas passam mais credibilidade para aquela empresa. Então, você tem que cuidar da responsabilidade fiscal, dos desperdícios, da sustentabilidade, você tem que cuidar da empresa para que ela seja sólida, para você exercer missões como essas, sociais e ambientais. Porque senão você começa a investir no socioambiental e a empresa quebra. Aí você depois nem tem o social, nem tem o ambiental, nem tem os empregos que fomentam a cadeia produtiva e mantém, diria assim, a agenda mínima de uma família, tá? Que é um orçamento aí estável. Então, eu sempre digo assim, é fundamental que se tenha o olhar sensível social ambiental. Isso é coisa que não se admite em nenhuma organização, no tempo que nós estamos vivendo, moderno, não se cabe mais essa discussão. As organizações que não têm essa visão socioambiental, elas não sobreviverão. As mesmas que também, a mesma situação para quem não inclui tecnologia. Ou seja, você inclui tecnologia, mas não perde o acolhimento, não perde o propósito, não perde o fundamento. Só que quem alavanca esses projetos é a responsabilidade fiscal, é a sustentabilidade da empresa. É uma boa governança, boas práticas de governança, é um modelo de gestão mais transparente, mais responsável, que presta conta, que você sabe que cumpre ritos que tornam as organizações mais longevas. Sim. E com isso elas permitem que essas empresas se envolvam no socioambiental. Então eu digo assim que o ideal é que fosse primeiro a governança, depois o social ambiental, do ponto de vista de ordem dessa sigla. Mas não interessa, é importante saber, olha, temos que dar a nossa parcela de contribuição à sociedade, tá? E para isso eu preciso de uma empresa sólida. E ela não consegue permanecer no mercado se não for sustentável. Então por isso que esse trocadilho aí tem mais essa lógica. Como é que o Sistema Correio hoje, tem acompanhado esse debate? Então, a gente tem essa consciência, né, que já viu lá atrás, com a fundação, tudo, né, desde nossa consciência de que a gente precisa fazer o social, ambiental e a governança. Concordo completamente com o Walter, porque, na verdade, a empresa, ela precisa estar viva, né? Ela precisa também ter longevidade. Ela só também tem longevidade com questões da empresa familiar, ela precisa planejar bem uma sucessão, né? Ela precisa ter a governança também, ela precisa ter os elementos de transparência também, para que você que é gestor também possa passar para acionistas e tudo, aquela realidade da empresa e coletivamente também eles poderem acompanhar e a gente ter essa preocupação de ser rentável, de ser ela ter vida, porque ela tendo vida, ela vai ter a missão da produção dela do que é, na verdade, né, como meio de produtividade, mas também o seu entorno da responsabilidade social, ambiental, em que ela esteja inserida, que ela tenha os seus projetos e que ela materialize as ações de transformação. Porque eu acho que a gente estava falando no discurso anterior sobre como nós gestores, nossos propósitos, nosso valor, mas também a nossa fase de vida, que eu acho que é uma terceira etapa da vida que eu acho, em que a gente usa a nossa vida, né? O nosso exemplo para transformar e ajudar pessoas. Devolve o que recebeu, né? E aí a gente vai retribuindo, né, as pessoas, o seu legado, de amor, de missão, de propósito, de transformação de vidas, e vai querendo ajudar as pessoas, né? Transformar vidas, dar esperança. E eu acho que essa questão do social e do ambiental também remete um pouco a isso. Você como empresa, né, como empresário, também está preocupado com o outro e mostrar, através das suas ações, que você é responsável também pelo seu meio. Você não pode apenas esperar que os gestores públicos sejam responsáveis por tudo, né? Nós temos como empresários, né, como pessoas, como cidadãos também, a responsabilidade também de materializar e agir e fazer algo, né? Sim, com certeza. A Unimed João Pessoa e o Sistema Correio
são signatários do Pacto Global, né? O Pacto Global das Organizações, da Organização das Nações Unidas. O que é que significa isso, Linda? Bom, o Pacto Global é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo. Para você ter uma ideia, hoje tem mais de 16 mil participantes em 160 países. Aí eu pergunto a vocês, que são gestores de empresas que fazem parte desse movimento, que mensagem uma empresa quer imprimir para a sociedade, quer passar para a sociedade quando adere, quando assume esse compromisso? Eu estava vendo aqui a data, foi 2004 que esse princípio de ESG foi introduzido nesse grupo, né? Porque o Pacto Global de Desenvolvimento Sustentável é da ONU e algumas instituições, como você já citou. Certo. Isso foi uma iniciativa para que criasse diria assim, um novo conceito a ser adotado por pessoas e empresas ao longo do mundo. Nós vivemos hoje um momento muito crítico, né? Não dá para deixar de falar que é a ONU, ela deixando de ser protagonista para aquilo que ela se propôs, como no caso agora do atentado terrorista lá do Hamas e toda a repercussão que gerou com a reação de Israel. E muitos inocentes, né, no meio dessa confusão. Então, assim, a ONU aí não está conseguindo exercer sua função. Nem na Ucrânia, com a Rússia, quer dizer, ela não consegue ser a mediadora que diria assim, consegue dirimir esses conflitos, né? Porque guerra não há guerra que vença. Guerra todos perdem. Então não há lugar desejado que através da guerra se conquiste. Então a gente está assistindo a ONU perdendo um pouco de força, mas nesse pacto global que foi feito em torno dos 17 Objetivos Sustentáveis, as empresas que aderem, elas têm uma pauta para cumprir, uma agenda. E isso vai gerando mudança de cultura. E ninguém transforma instituições, sociedades sem mudar a cultura. E esse é o grande desafio, que não se muda da noite para o dia. Esse é um processo que exige determinação, coragem, planejamento, resiliência, paciência, porque aos poucos as pessoas vão incorporando um novo conceito. Mas eu tenho uma visão que as transformações do mundo, elas geralmente iniciam as grandes transformações por pequenas iniciativas. Geralmente não. Dizia Steve Jobs que esses loucos que pensam que mudam o mundo são geralmente quem mudam. Então, um pouco de loucura é muito saudável. Não vai fazer a diferença, mas é muito saudável. Então, pensar nisso aqui, houve a sensibilidade de enxergar a necessidade de trazer uma pauta, uma agenda que é necessária para o mundo. Que até aqui nós não conseguimos, diria assim, transferir para a sociedade aquilo que foi prospectado, tá? A gente não conseguiu ainda ser eficiente, mas nós estamos dando alguns passos. Então, a gente está aqui, 2 institutos, discutindo projetos comuns, porque em comum a gente tem o interesse de focar no social, no ambiental, sim, mas dentro de uma pauta que é comum aos 2. E com empresas sustentáveis, as 2 focadas em governança, em boa gestão, modernização e tal, e para que isso seja um alicerce necessário para a gente dar um salto maior. Então, isso nasceu de um conceito que vem sendo discutido. Então, está presente. Todas as ações sociais que nós vamos conversar aqui, que é a Unimed, o Instituto Unimed, que nós resgatamos, né, que era antes, sim, o Instituto Unigente, com o Alcério, que ele criou, mas passou 10 anos engavetado. Depois, quer dizer, aquela lógica de que quem criou, o que se sucede, não toca o projeto anterior, que não foi ele que criou. Hoje, na inovação aberta, você não cria nada, você co-cria, você co-desenvolve. Então, acaba essa coisa de querer ser pai de criança e que vale o resultado. Então, nós resgatamos o Instituto, que era Unigente, agora deu o nome de Instituto Unimed, tá? E reinserimos uma série de projetos que a gente pode conversar sobre isso aqui depois. Por quê? Porque a pauta de fazer parte do desenvolvimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nós somos signatários. Então, a responsabilidade, diria assim, ordinária, que o gestor que não tiver vai ser cobrado. Então, eu estava dizendo, juntos somos mais fortes, né? Eu acho que por isso que essa união dos institutos. E, a verdade, quando a sua pergunta com relação ao Pacto Global,
Nós somos, né, Sistema Correio, mais de 10 anos, né, signatários do Pacto Global. Mas o que é que ele imprime? Ele imprime, primeiro, uma responsabilidade. Você tem uma série, uns relatórios para preencher, você tem que cumprir aquelas missões, aquelas etapas, aquela determinação. Certo. E ele imprime também uma credibilidade, porque, de certa forma, você está se unindo, né, a um conceito de, antigamente era ODM, é os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Depois passaram para os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Então, também ali estão focados várias áreas que você também, como empresa, pode selecionar, né? Como eu posso, como minha empresa, daqueles 17 objetivos, quais são aqueles que eu me identifico mais? Né? Quais são aqueles que eu posso contribuir? Tem combate à fome, tem igualdade com relação à questão das mulheres, tem questão socioambiental. Então, você vai, dentro daqueles objetivos, se identificando, né? A gente fez isso no Instituto Solidariedade, selecionamos alguns desses objetivos para que a gente pudesse cumprir uma pauta, uma agenda positiva relacionada àqueles itens ali, de que forma você pode fazer um ano de transformação naquelas áreas. E aí, imagine que você tem uma empresa fazendo a sua parte, várias empresas fazendo a sua parte. Aqui na Paraíba estamos nós, né? Em cada estado, no mundo inteiro, as empresas que estão com esse compromisso, para que a gente possa realmente unir forças e dizer, vamos lá, a gente precisa ajudar o mundo. Né? Aí você não está ajudando mais só a Paraíba, você não está ajudando só mais o seu país, você está ajudando o mundo. Porque é aquela coisa, quando uma pessoa é transformada, o mundo inteiro melhora, né? Eu acho que a gente tem que entender essa visão de universo, né? Nós somos o universo. Se você está ruim, eu estou ruim também. Então, se eu consigo lhe ajudar, o entorno e todo o universo melhora. Então, se a gente consegue ter essa boa energia de ações positivas, de transformação e de realidade, você dá aquela energia para o mundo inteiro. Então, é para o universo, né? Então, imagine, Deus vai ficar muito feliz, né? Da gente estar ajudando a criação dele, que é perfeita e que, infelizmente, tem todos esses desgastes de guerra, de todas essas questões por atrito, por conflito, né? Mas que a gente pode, como um ser humano, também como gestor, estar plantando a boa semente da paz e da realização. Falando em boa semente, vamos falar sobre o Instituto Solidariedade, que é o braço social do Sistema Correio, que, ao que me parece, nasceu de um desejo seu. Quando foi que isso começou? Então, ele nasceu, o Instituto especificamente, ele começou a nascer ali antes da pandemia um pouco. Certo. E aí, na pandemia, né, que tinha realmente, eu tive aquele processo, assim, de ficar, todos os questionamentos, as interrogações, a sua própria vida, e aí eu fui me buscar um pouco, Beatriz, o que é que você pode fazer mais? Né? O que é que você pode ajudar mais? Passando por essa etapa aqui, passando por essa Covid, o que é que você pode ajudar mais? O que é que sua vida pode ajudar outras pessoas? E aí eu entendi que realmente a fundação passaria a ser instituto e a gente estaria com esse projeto mais especificamente de transformação mais real, de materialização, pegando mais na massa, realmente tendo essa força de poder transformar, buscar mais parceiros, mais projetos. Né? E assim, Deus tem nos abençoado de forma extraordinária, né? Incrível. A gente tem um projeto Importes, que é um projeto de educação ambiental nas escolas, com as crianças de 5 anos, 6 anos, por ali, em que você está remetendo a consciência deles desde pequenininho sobre a questão ambiental, e eles ficam encantados, e a gente tem, assim, se emocionado muito, sabe, com a receptividade deles, a preocupação deles também com essa realidade de universo. Né? Se você trata bem a natureza do seu ambiente, você está tratando um mundo melhor. Né? Então, a gente tem vários projetos, né? Essas sementes que a gente tem lançado, como o projeto Abraçar também, que a gente seleciona algumas instituições. Né? Essas instituições, elas entram no nosso site, participam, mostram o que elas estão fazendo, são selecionadas e a gente passa a acompanhá-las durante um ano. Dói muito o coração quando a gente encerra, porque, de certa forma, a gente quer passar a eternidade, né, com eles. Mas a gente tem um ano ali em que a gente está observando o que eles estão precisando. Sim. Dando força, mostrando também, dando visibilidade para eles, né, e buscando também outros parceiros. E depois eles acabam recebendo apoio de outras empresas também, né, que começam a visualizá-los. Sim. Essa é uma missão também do Instituto, né, é mostrar as instituições que precisam de apoio para que outras empresas se juntem nessa corrente do bem. Do bem, né? Como é que faz para participar do Instituto? Então, para ajudar, enfim. A gente tem o site, né, www.institutosolidariedade.com.br. Lá tem todas as formas em que você pode participar. Se você é uma empresa, se você é uma pessoa física, se é um voluntário, se você quer ajudar em algum projeto específico, então tem todas as informações que as pessoas podem ir lá e fazer a sua participação, né, nos contactar, entrar em contato, ver de que forma você quer ajudar. Às vezes as pessoas não sabem como pode ajudar, mas existem várias formas. A gente também pode se reunir, sentar, ver de que forma. Mas ali pode entrar como parceiro, como voluntário, como doador. Olha aí, tá vendo? É só acessar aí
o site do Instituto Solidariedade. Vamos falar também agora sobre o Instituto Unimed João Pessoa, doutor Walter. A responsabilidade socioambiental também está na Unimed João Pessoa. Como cooperativa, a Unimed segue aí os 7 princípios do cooperativismo e o 7º é exatamente o interesse pela comunidade, né? Desde o início da história, da sua história, a Unimed João Pessoa pratica algumas ações de responsabilidade socioambiental, mas no ano de 2005, né, foi aí inaugurado, né, ganhou esse trabalho todo, ganhou um novo impulso, vamos dizer assim, com a criação do Instituto Unigente, o Instituto de Responsabilidade Socioambiental da Unimed João Pessoa. E quando foi em 2012, tá, o Instituto foi desativado. As atividades foram retomadas apenas em novembro de 2021, já na sua gestão como presidente da cooperativa. Por que o senhor decidiu reativar o Instituto, que em 2022 passou a se chamar, então, Instituto Unimed João Pessoa? Primeiro, enaltecer aqui a iniciativa visionária de Alcélio de Melo Guzmão. E já não está conosco, está lá na glória, lá com Deus. Mas ele teve a iniciativa. Então, como eu falei, depois, por uma razão assim não justificada, essa excelente iniciativa visionária foi interrompida. Então, logo quando a gente assumiu, destaquei João Modesto para fazer essa aproximação lá e trazer essa perspectiva de... Alcélio já vinha, né, um pouco doentinho, e a gente conversar, ter acesso para trazer uma nova roupagem e reeditar o Instituto. A Universidade da Unimed Brasil exatamente tem o nome de Instituto Unimed em todos, né? Nós temos uma fundação Unimed também, que nela alberga a Faculdade Unimed, que é sediada lá em Belo Horizonte. E hoje um polo educacional dela no Nordeste aqui, em João Pessoa. Muitos 1.800 cursos aí. Então, primeiro, era resgatar assim, o reconhecimento de uma obra que não foi minha, tá? Foi pensada lá atrás para o Alcélio, imagina, em 2005, né? Hoje se fala em ESG, mas pensar lá em 2005 é visionário. Sabe que nós fizemos vários projetos, né, juntos do Instituto, com o Sistema Correio, Instituto Unigente, na época, várias campanhas de Natal pela Vida, inúmeras, assim, com representatividade de doação de alimentos expressivas, campanhas maravilhosas que estão nos nossos arquivos, e essa gratidão também, né, ao Célio, por essa visão. Tem esse reconhecimento, tem que ser colocado, né? Povo sem memória e sem história, né? Então, resgatar isso aí. E depois dar um novo impulso, porque o contexto é novo, né? E a gente estava mergulhado na pandemia. Você vê, só na pandemia, em termos de iniciativa, nós distribuímos mais de 10 toneladas de alimentos que nós captamos, tá? E isso sempre com foco na comunidade de São Rafael, que é do entorno do hospital, e outras que são parceiras, tá? Então, a gente, das inúmeras iniciativas que tivemos, tá? Então, resgatar o Instituto e colocá-lo no novo contexto era fundamental. Nós temos um coral que também não foi obra nossa, tá? O coral Unigente, que virou coral da Unimed, e ele é formado por crianças da comunidade e também filhos de colaboradores. Coral maravilhoso, é de nível técnico musical excepcional, a maestrina faz um trabalho maravilhoso. Quando eu assumi, primeiro existia um momento crítico, né, de análise financeira, a instituição vinha aí com um movimento de instabilidade, com 28 pró-ratos, se não me engano, enfim. A gente tinha um projeto ousado diria assim, de austeridade para contenção de rigor fiscal. Aí, a primeira coisa, não vamos acabar essa história de coral, senão a minha gestão não. Pode esquecer isso aqui. Esse coral é contratar mais a estrina, o que é que tem a ver com... Pessoal, aí você vê hoje, o maior impacto da pandemia, da quarta onda, é o quê? Saúde mental. Saúde mental. Tá? Ampliou aí suicídio, índice de depressão, ansiedade generalizada, pânico, quer dizer, a população adoeceu. Nós latinos, acostumados ao abraço, ao afago, à convivência, nós não estamos preparados para estar com isolamento social, tá? Então, e ainda mais com incerteza sobre a perspectiva de vida, que além da perda, né, de muitos entes queridos nessa drástica situação que foi a pandemia, também a insegurança, né, a incerteza. Então, isso já mexeu muito com a cabeça das pessoas e das crianças, tá? Adolescentes com depressão, com ansiedade, coisa incrível, gente jovem, tá? Então, a saúde mental passa também com boas gotas de cultura.
E a música é essência de vida. E remédio, Então, pra alma. é demais. Então, lá, esse coral, construído por... aqui, eu cito um exemplo. O Carlinhos, eu não sei se eu citei aqui agora, não, foi numa palestra anterior aqui, hoje pela manhã. Ele é um garoto que foi da comunidade, ele participou do coral, depois virou jovem aprendiz, depois virou funcionário. Hoje é o responsável por toda a logística de eventos nossa lá, comprou a casa dele lá, se estruturou tudo, trabalhando na Unimed de João Pessoa. Ele e inúmeros outros exemplos que nós temos lá, quer dizer, de um projeto que envolve o social e dá repercussão e a gente acaba aderindo, e é um funcionário que tem a Unimed com sua casa. E aí isso aí que é importante para a instituição. As organizações, elas têm alguns focos, né? E esse é um deles. Formar pessoas, formar linha sucessória, estimular a parte social, crescer, estimular o crescimento dentro da empresa organizacional, enfim. Então, nós fizemos ações, às vezes, ambientais, que são impactantes, mas que dão resultado financeiro. A fatura digital, por exemplo, que nós criamos, foi um prêmio nacional da Unimed de João Pessoa. Um dos prêmios nacionais, dos inúmeros que a gente conseguiu nesses 3 anos de gestão. O que foi só? A gente estimulava a adesão à fatura e notificação digital. A cada 10 usuários que aderiam, a gente plantava uma árvore. Só isso. Porque a gente deixava de emitir boleto. Isso dá uma economia de 1.600.000, mano. Tá? Então, quer dizer, dá uma repercussão financeira de uma ação que só na primeira leva a gente plantou 3.000 árvores ao redor da Unimed, do hospital, e o restante distribuímos lá no Busto Tamandaré. Quer dizer, você passa uma mensagem, você contribui para um resgate de um mundo melhor, ou menos poluído, você planta árvore e economiza. Aí o ESG na sua plenitude. Sim. Então, nós fizemos inúmeras ações sociais e também ambientais que fazem parte de um projeto de sustentabilidade. Então, é isso o enfoque, não é? É uma coisa inovadora. Então, o coral, aquela comunidade, a gente tem as mãos que apoiam, né? Que é um projeto bacana. Eu ia falar nesse projeto, que é um dos projetos mais recentes, Bacana. Né, que justamente dá um apoio a mulheres com suspeita de câncer de mama. Isso, e que envolve não só médicos cooperados, tá? Até a minha própria esposa está nesse projeto, como também a rede toda credenciada além da Unimed, todos participam em todas as etapas de diagnóstico e tratamento, sem custo nenhum. Tá? As crianças do coral recebem suporte odontológico, suporte médico e também cesta básica, além de ter esse ambiente de jovem aprendiz e ter um desenvolvimento e se tornar depois um funcionário nosso. Quer dizer, tem essa movimentação bem dinâmica lá. Não fui eu que criei, tá? Mas a gente só exponenciou, porque é importante. Então tem vários projetos que envolvem o Instituto que tem esse abraço da sociedade. Além de ações pontuais, tá? Que a gente faz, como a gente fez lá na própria praça, lá, um dia só de prestação de serviço. Aí a gente envolve por intercooperação, que além do relacionamento com a sociedade, com a comunidade, um dos princípios também é a intercooperação. Então a gente pega o Sicredi, o Sescop, certo? E a gente junto faz, junto com outras cooperativas, tá? A gente faz uma ação de prestação de serviço à comunidade. Então tinha várias prestações de serviço. O coral vai, e junto àquilo ali a gente tem várias ações de saúde, de promoção à saúde, que são realizadas dentro desse ambiente. Então, na questão que a Bia falou de doações, tá? E nós vamos aqui falar sobre isso, né? Na que nós vamos fazer em conjunto, tá? Para que a gente supere, vai ser um recorde de arrecadação. E essa arrecadação que a gente faz de alimento, não é o Unimed comprando não, tá? É o Unimed sensibilizando pessoas, seus colaboradores, seus cooperados, a fazerem doações. A gente seleciona 4, 5 instituições ou bairros, enfim, e os líderes vão lá receber o alimento. E a gente acompanha isso para ter certeza que vai chegar a mãos. Então, foram várias as vezes que nós fizemos essas doações ao longo da pandemia. E esse projeto já iniciou lá atrás, com a iniciativa de Alcélio, a gente resgatou e deu andamento. Então, esse ano vamos fazer junto, né, Bia? Para quê? Para ter um resultado exponencial. Porque você não é só a questão do alimento que chega no momento crítico, que é sempre desejado e necessário. A mensagem que você passa. Não basta ser sustentável, precisa ser transformador. Essa questão do voluntariado, só reforçar, né, essa questão de se doar ao próximo. Por exemplo, no projeto Mãos que Apoiam,
as cooperadas que atendem essas mulheres, elas fazem isso em caráter voluntário mesmo, todo não mundo é? voluntário. Todo mundo é voluntário. Empresas e pessoas. É. Sabe que o voluntariado, ele na verdade alimenta a sua alma, né? De uma forma tão incrível que as pessoas precisam daquele alimento. Na verdade, a gente faz a doação de amor, tá fazendo para o outro, está recebendo dobrado. Então é incrível. É uma faca. É. Né? Recebe dobrado. Pela sua experiência, né, pessoal, o que é que você pode contar sobre esse ato de se doar um pouco também, né, diante de todas as atividades que você tem, mas encontrar um momento, um propósito para doar um pouco às pessoas, o seu tempo, o seu conhecimento, as suas experiências também. Como é que isso tem acontecido? Na verdade, isso acaba sendo algo que lhe impulsiona, né? Eu acho que vem uma inspiração mesmo, né, de Deus para a nossa vida e aquela vontade, da sua satisfação. O que é que ele faz feliz? Né? O que é que ele faz feliz? Eu digo sempre assim, a questão material, ela é interessante, mas a materialidade das coisas, elas se acabam, né? Elas são finitas. E a eternidade das suas ações, do seu legado, das suas boas intenções, da sua plantação do bem, ela é eterna, né? Então, eu acho que isso que nos move, né? Algo que vem dentro de nós, não existe a gente não consegue nem explicar. É uma satisfação plena, uma realização, é um amor de você doar a sua vida para ajudar outras pessoas, né? Para enxergá-los. Porque, às vezes, as pessoas estão invisíveis, né? E as pessoas fazem de conta que nada está acontecendo ao seu redor, porque as pessoas estão cada vez mais egocêntricas, individualistas e só pensam em si. E a gente fica, assim, impressionado com o crescimento dessa realidade, mas as pessoas, elas precisam entender, que a história que eu tenho falado lá atrás, a questão do universo. Você é instrumento de um todo. E se você só pensa em você não está colaborando com a coletividade, né? Então, eu acho que essa questão da doação, da ajuda, do próximo, é a sua consciência de coletividade, né? Então, isso é algo que vem dentro do seu coração, né? Ele impulsiona. Eu acho que nós, como temos, assim, a fé, a questão de ser cristão, eu acho que isso, nos exemplos, né, de Jesus, quando passou por aqui, sim, e a gente olha e a gente tem uma admiração e a gente acaba sendo ele, né? O nosso guia, o nosso mestre, aquele que nos ensina a dar amor, a servir, que veio aqui para receber amor, mas ele doou a vida inteira, né? E a passagem dele foi muito bonita e a gente tem esse exemplo para seguir e se alimenta disso, né? Sim. E fica realizado e fica feliz, porque o que acho que é mais importante na vida é a gente ter essa passagem terrestre, mas ser feliz, né? Feliz com as realizações profissionais, mas depois eu acho que começa um pouco as realizações profissionais e pessoais, sim, né? De forma a gente pode utilizar os dois juntos e unir forças para crescer, evoluir e ajudar ainda mais. Lembrando que, para saber mais, né, sobre o Instituto da Unimed João Pessoa, é só você acessar o nosso portal unimedjp.com.br/responsabilidade socioambiental para você ter acesso a todos esses trabalhos, a todas essas ações que são realizadas pelo Instituto Unimed João Pessoa, tá bom? Falando em voluntariado, em ações que tem um cuidado, um zelo com a comunidade, vou falar sobre a Escola Raul Córdula, que é um projeto, assim, realmente, que dá gosto de se ver, né? Porque a Unimed João Pessoa, no momento, também está dando uma contribuição fundamental para a educação aqui na Paraíba, né? Com a construção da Escola Cidadã, integral, técnica, professor Raul Córdula. E aí, doutor Walter, gostaria muito que o senhor falasse um pouco mais sobre esse projeto, sobre o que é que está acontecendo, como é que está, né, a situação do projeto agora. Sim. Primeiro eu queria só fechar aqui, deixa aqui a fala de Bia, né? E Bia tem 3 filhos, eu também tenho 3 filhos, né? Eita! E dizia já o alemão Schultz, aliás, um austríaco, que dizia o seguinte, que o exemplo não é a melhor forma de ensinar. É a única. Então, quando você traz um exemplo bacana, ele é reprodutivo. Que aí, a gente diz também que a palavra ela não volta vazia, né? Então, isso é bíblico, né? Então, o exemplo também não volta vazio. Ele sempre cria uma mudança no seu entorno. Então, vamos falar da Escola Raul Córdula. A ideia de adquirir o terreno que ficava atrás do hospital, quer dizer, a gente vai passar a ter 1,7 hectares na Beira-Rio, também não é ideia minha. Alguém no passado já pensou, o que acha desse terreno? Mas ninguém nunca executou, e nem dessa forma. Então eu digo sempre que a atitude faz a diferença.
tá? Então não precisa ser pai da criança, mas o pai é o que cria, é o que gera, às vezes coincide. Então, nós procuramos o governador João Azevedo e levamos um projeto. E ele prontamente acolheu. Aí foi 1 ano e meio de construção, com muito viés, tá? De desenvolver isso aqui, porque tem gente que não constrói, atrapalha, né? Então, e lá não, nós tivemos tanto na figura do governador João Azevedo, como também Deusete, e de outros atores políticos, Daniela, nossa amiga, né, senadora, o próprio Adriano Galdino, entre outros, tá? Nós tivemos uma movimentação positiva. Então, nós estamos entregando agora, já convido vocês, tá? Dia 15 de dezembro, a gente está entregando a Escola Raul Córdova, a nova Escola Raul Córdova, que será de tempo integral, com oficinas das mais diversas, inclusive de parcerias nossas. Por exemplo, o Sicredi, por intercooperação, tem um projeto de educação financeira usando a Turma da Mônica. São gibis que formam crianças e professores num processo de educação financeira bem intuitivo, bem bacana. E vai estar nesse projeto, tá? Como também nosso apoio na parte de promoção à saúde, de vários processos que nós vamos colocar lá dentro. A gestão do Estado, tá? Nós vamos entregar uma escola pronta e equipada. Então, dia 15 de dezembro, a gente entrega. Começamos aí no final de janeiro, foi uma coisa relâmpago. Com isso, os alunos da Escola Raul Córdova, que vai ser, assim, multiplicado, né? A acessibilidade vai ser multiplicada porque nós crescemos muito o número de salas, além de toda a infraestrutura. Então, é uma escola moderna, com conceito de acessibilidade, de energia limpa, de aproveitamento de água de chuva. Tem todo um conceito bem interessante. Além das oficinas, né, que são laboratórios de robótica, os que já são necessários, fora esses que nós vamos fazer em parceria de educação financeira e de promoção à saúde. Então, esse é um modelo de parceria público-privada perfeita. Então, a gente entrega uma escola pronta, a 200 metros da antiga, e recebe uma escola que vai derrubar e subir um complexo hospitalar, que a gente chama de Cidade Unimed. Então, com isso, nós vamos dar um gol de placa na educação, que é a saúde, cuidando da educação. Nós vamos ampliar a qualidade assistencial e vamos fomentar emprego e renda, quer dizer, uma ação na economia, e vamos resolver, inclusive, parte da mobilidade. Nós vamos promover lá mais... A toa vamos ficar com quase uns 900 estacionamentos, ou seja, com isso nós resolvemos a mobilidade também urbana no entorno do hospital. Então foi um gol de placa mostrando que quando um ente público e a iniciativa privada dialogam com transparência para executar um produto que é melhor para a sociedade, é um ganha-ganha. Tá? Aí eu vou dar uma frase para encerrar aqui. Como gestor, construir a Cidade Unimed e prospectar uma assistência para 300 mil usuários, para receber, inclusive, as pessoas que estão vindo morar nessa cidade maravilhosa, que virou o destino de desejo de muitos no Brasil, tá? E a segunda cidade, capital, que mais cresce, tá? Isso é muito importante, mas é uma obrigação primária de qualquer gestor, planejar e crescer. Agora, realizar uma ação social, entregar um equipamento desse porte, aí é uma opção. E isso me agrada muito mais do que construir um hospital. Tá? Aí, pessoalmente, eu me emociono em saber que vou participar dessa história, de entregar um projeto e dar uma mensagem para a sociedade. Que o resto é minha obrigação como gestor. Estava no meu plano de trabalho e eu tinha que cumprir. O outro não. Essa é uma opção que nós fazemos por ter, diria assim, por ter na sua essência essa necessidade de realmente dizer que é possível fazer o bem, ele florescer e servir de referência. Eu queria fazer um registro, sabe? Porque eu fico aqui escutando o Walter e fico emocionada, impressionada, porque relembrando a passagem da gente lá no Pio Décimo, estudamos lá, Tassiano foi meu colega de turma, o Walter lá sempre também presente, né, na música, como ele colocou bem, na igreja, também participando ali, e vendo a caminhada da história de vida de Walter. Né, como ele falou, tem 3 filhos, eu também tenho 3 filhas, né? E essa construção, porque ele diz assim, não foi minha ideia, mas você consegue perceber que
tudo está acontecendo, né? Tudo está realizando, tudo está sendo executado, projetos grandiosos aqui, referências tão significativas, tão importantes. Eu fico muito feliz de ver esse crescimento, essa capacidade igual, essa dedicação e esse amor. Por isso que Deus colocou nessa missão, né? Ele sabia exatamente do guerreiro que ele tinha, porque realmente, imagina, um hospital, a própria Unimed, tudo aquilo, toda essa gestão, a vida dele também como médico, e tudo isso é uma dedicação de um amor muito grande, é um sacrifício gigantesco, que não é para qualquer um, né? Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz, emocionada, assim, eu gosto muito de ver as pessoas quando estão, assim, em sua fase de realização, mas é uma realização plena de execução e também nesse legado, né, social, ambiental, cristão, acho que tudo isso junto, que me deixa muito feliz, assim, de ver, sabe, esse crescimento, essa realização, essa materialização da sua vida, e a gente ganha, todos nós, né, a Paraíba inteira ganha, né, acho que todos nós precisamos dessa gestão eficiente, como nós estamos vendo aqui, realmente é emocionante. E eu digo que serve para mim e para você, né? Eu sei que você pensa igual, o homem sonha, mas só Deus realiza. Então, quando o projeto é dele, é vencer ou vencer. Então, às vezes, eu não consigo enxergar, eu não teria equilíbrio nenhum, nem capacidade de trabalho, nem visão, se eu não tivesse alicerçando meus propósitos num princípio cristão. É isso que me deixa em paz. Eu dizia na pandemia, uma frase de Adib Jatene, que o oposto do medo nunca foi a coragem. O oposto do medo é a fé. Então, por isso que eu não tinha medo de morrer e estava na linha de frente. E não era um paciente bom. Eu tive 4 vezes Covid, tá? Mas estava com sobrepeso, tenho um traço trombofílico e alérgico. Então, não era um paciente bom para... Vai se arriscar. Não era. Eu devia estar quietinho lá se tivesse esse conceito em mente. Mas não. A gente tem um conceito de missão. E nunca fui de banca, eu sou de fronte, de linha de frente. Então, por isso que eu fui sem medo, né? Conversei com minha esposa, também uma pessoa espiritualizada, para entender, tá, o risco. E na época eu disse, olha, filho, eu vou para a linha de frente, pode me acontecer alguma coisa, se acontecer, você vai dizer aos nossos filhos o que eu estava fazendo lá. E eu posso precisar passar um ano sem ver vocês, vou passar. Mas não vou recuar dessa missão, não. Então, isso, quando eu falo, até é meu sonho, mas faz parte. Então, aí quando é agora que a gente vem com esse novo projeto, por que essas coisas fluem? Por que uma parceria público-privada foi aprovada numa Assembleia pela sua unanimidade? Por que os agentes políticos se envolveram, tá? E a gente conseguiu entregar um projeto todo dentro das 4 linhas. Ninguém ganhou nenhuma tampa de caneta Bic. A gente trabalhou tudo no conceito, no propósito, no ganha-ganha. E quem é que faz essa engrenagem caminhar para um propósito único? O Walter? Jamais. Jamais. É por isso que ele tem que entender que há um propósito por trás disso e quem comanda o mundo vai colocando as pecinhas nesse xadrez, nesse tabuleiro aí e dizendo, ó, esse é meu desejo e eu realizo. Então, por trás de pessoas que aparentemente são vencedoras, tem os propósitos aos quais ela realmente está absolutamente alinhada. Aí Deus vai na frente e realiza. E não adianta se levantar para atrapalhar, porque quando ele dá a ordem, acabou. Então, somos soldados de Deus. É isso aí. Soldados de Deus. E vamos para a batalha, quando tem que ir para a guerra, tem que ir para a guerra. Isso aí. E aí a vitória vem dele, né? A gente é instrumento, né? E vai ser um gol de placa assim, maravilhoso que a gente vai assistir. Eu espero que continue com esse mesmo nível de entrega, né? Porque nós vamos inaugurar um novo conceito de parceria público-privada com essa entrega no dia 15 de dezembro. Tem um marco, né? Para que outros venham, né? E nos superem, inclusive, né? Porque essa é a beleza da vida. Dá o exemplo, né? E aí ser seguido por outros, né? E superados, que é melhor ainda, porque é o ganha-ganha. Olha, e falando sobre parceria, vamos falar sobre a parceria de 2 grandes empresas aqui do nosso estado, Unimed João Pessoa e Sistema Correio de Comunicação. Já deram aqui algum spoiler durante a nossa conversa, mas agora eu quero que vocês anunciem essa parceria, mais uma campanha e mais uma iniciativa de cuidado, né, com o próximo, Natal pela Vida. Me contem aí, vamos lá. Então, eu acho que é um agradecimento, né, uma gratidão. Eu acho que, como eu estava falando, Deus une propósitos, né? Eu acho que nós temos 2 institutos com propósitos semelhantes, né?
servimos a Deus, temos nossa consciência e queremos ajudar as pessoas, né? Então, acho que a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio de vamos fazer a campanha Natal pela Vida, vamos unir forças, juntos somos mais fortes. Já fizemos várias campanhas lá no passado, né? Na época do Auxílio também, foram grandiosas, maravilhosas. E aqui, então, estamos novamente, né, nesse encontro para que a gente possa estar fazendo, transformando vida. Vamos estar divulgando, vamos mostrar para as pessoas onde elas podem fazer as doações, de que forma, vamos preparar essa etapa, né, todo esse processo para que eles possam fazer a sua doação e vamos mostrar, né, porque eu acho que é muito importante também a gente mostrar a doação, o seu destino, para que as pessoas possam ver, ter consciência daquela realização, transparência, a né? Chegou lá na transparência porta. e saber onde chegou, né? Então, assim, é gratidão a Walter, né, a Unimed, por essa parceria, né, por esse entendimento, por essa realidade que nós vamos construir e a gente vai se desafiar para fazer muito boa, muito boa, muito boa. E é já um grande primeiro passo, que outros virão. Então, a gente vai... Eu geralmente digo uma frase que, assim, que é a mesma iniciativa para múltiplos resultados. Geralmente as pessoas tomam várias iniciativas com um resultado só. E às vezes você economiza gasto de energia e tem a mesma iniciativa com múltiplos resultados. Então, nós vamos nos unir, arrecadar mais, movimentar a cidade. Muitas pessoas desejam fazer o bem e elas não sabem como. Né? Ela precisa que algum agente catalise isso. Então, nós vamos pegar duas instituições de respeito, dois patrimônios da nossa cidade, tá? E nós vamos alavancar a maior arrecadação, é esse o propósito, para que mais famílias sejam atingidas. E isso é um propósito bacana, a gente envolver a sociedade de uma forma inteligente. E esse é o primeiro grande passo dos inúmeros que nós vamos tomar, as duas instituições, os dois institutos, tá? Porque o propósito é o mesmo. Servir a população, provocar reflexão, trazer conceitos, lançar mensagens e dizer assim, ó, você, como Beto Guedes fala na sua canção, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, essa ideia aqui é 1 mais 1 vai ser mais que 2. Então, com isso, você seja esse terceiro, esse quarto, esse quinto e abrace essa campanha. Muito bem. E se juntem a nós, né, nessa corrente de amor, de solidariedade, que eu acho que a gente vai ter essa união, né, de forças. É como o Walter colocou, eu acho que a força, ela sempre consegue superar, né, as expectativas e os resultados. E eu tenho certeza que vai ser bem desafiador, mas nós somos dois guerreiros, soldados de Deus, e vamos para a missão. E o exemplo arrasta, né? Verdade. O exemplo arrasta. E a gente aposta que esse arrastão do bem traga uma doação assim, recorde, que mais comunidades possam ser atingidas. Lembrando que mais detalhes, né? Postos de coleta, como é que vai funcionar, quem vai poder ajudar, como é que faz, todos esses detalhes. Muito em breve você vai poder acompanhar, né, em todos os veículos de comunicação do Sistema Correio, também nos canais de comunicação da Unimed João Pessoa. Então fique tranquilo, né, abrace junto conosco essa campanha Natal pela Vida tão importante que vai certamente mudar a vida de quem vai receber e também de quem vai se doar de alguma forma. E Bia, eu já faço uma provocação. Quem sabe a gente já poderia, no ginásio da nova faculdade, fazer a primeira captação de doação no dia 15 de Pois dezembro. Eita, isso é maravilha. Já vamos lá mostrar até A gente já os alimentos lá, já estou visualizando, né? A gente tem que pensar já. E essa primeira captação, né, ela se direciona para a comunidade do entorno. Isso. Ou seja, a gente está dando vários presentes de uma vez só. Não só a conta-gota, como diz que às vezes que a doação não resolve nada, não é assim. Quem tem fome tem pressa, tá? E não é só a questão do alimento, não é a questão física, é a mensagem que está por trás dele, de acolhimento. A esperança, Tá? a Então, felicidade, isso, a do mensagem acolhimento, né? Do toque, do respeito à vida, né? Às vezes eu sinto muito entre essas pessoas, quando a gente para, eu circulo muito lá pelas estruturas da Unimed, e você conversa muito com essas pessoas que, em tese, têm posições mais humildes na empresa, tá? E eles não entendem que, na essência, eu sou igual a todos, né? Então, aí a gente capta isso aqui. Às vezes ele quer uma palavra de carinho, de conforto, tá? Às vezes também eu vou, como agora eu vim de uma reunião sobre o PME, e de uma reunião dura, que as coisas precisam ser ditas, né? Pertinência médica, decência, lisura, as coisas precisam ser ditas. Então, não é só flores, né? Mas tudo tem o mesmo propósito. A gente quer servir a vida, e para servir a um Deus, certo? Como é o Deus que nós temos, tá?
A gente tem que ser, não tem meio termo, nem desvia 1 milímetro para a esquerda nem para a direita. O que é certo, o que é errado. Então, nessa lógica, a gente tem que... Essa mensagem chega, Sim. tá? Não volta vazia, não. Bom, vamos agora para o quadro Mente Ativa, né? Que é o quadro em que a gente conhece mais dos nossos convidados, que a gente sabe o que é que eles gostam de fazer nas horas vagas. E aí, eu já tô com uma fila aqui de várias atividades que Beatriz gosta de fazer, né? Nos momentos, uma delas aqui, ó, pedalar. Muito Me bom. conte aí como é essa história do pedal. É verdade, foi bem recente, né? Assim, mais uns 3 anos pra cá, essa minha descoberta. Na Sim. bicicleta todo mundo anda, né? Mas esse pedal com a speedzinha, a bicicleta ali mais de velocidade, né? Foi algo que eu fui descobrindo. Na pandemia me ajudou demais, né? Comecei a sair também nos momentos que já poderia estar saindo, mas me dava um contato com a natureza, sabe? Sim. Com um Deus, a presença de Deus, olhar esse entorno da nossa capital, o nosso mar, nossa praia, Lindo, né? aquela manhã cedo do sol, maravilhoso, espetacular, foi algo que me deu muita energia de vida, sabe? No momento que a gente estava até, né, preocupado com a nossa própria vida. Mas eu confesso que esse ano eu não consegui cumprir muito esse meu desejo. Foram tantas coisas, né, do Instituto, do Sistema Correio, do livro, Sim. né, do meu projeto também pessoal, que eu disse, esse eu tenho que retornar. Choveu bastante também, né, um período de chuva que a gente não consegue fazer o pedal, mas eu vou retomar agora, Já dá. no verão, Olha aí, tá vendo? e voltar, que eu amo, tenho uma realização muito grande, fico muito feliz quando eu termino o pedal. Além de pedalar, ela gosta também de pintar. Dessa eu não sabia. Então, sabe o que aconteceu? Essa foi o seguinte, essa foi uma outra grata surpresa. Isso, eu sempre gostei de pintar criança, quando era Sério? meu mundo infantil, né? E aí a pandemia chegou. A gente tem que ficar em casa, né, Walter? É verdade. E às vezes a gente estava trabalhando, né, remotamente e tal, mas esses são os momentos que a gente estava querendo construir algo mais, né? E aí me voltei àquele pensamento meu de criança, e comecei a pintar. Aí eu comecei a me dar uma satisfação imensa, comecei a gostar, peguei umas madeiras, pintei passarinhos, pintei flores, voei com eles, eu não podia sair de casa, não voava com os passarinhos nas minhas pinturas, as flores me enchiam de energia, de amor, e aí consegui fazer esse meu caminho da pintura, que eu também gostei muito. Também confesso que depois desse ano também não... De lado. Esse ano também não consegui pintar muito, né? Mas é uma coisa que me dá uma satisfação também. Terapia maravilhosa. Terapia boa, né? E aí viajar, e com os filhos. Olha aí. Tem sido um prazer também recente, desses 2, 3 anos para cá também, viajar com meus filhos, ter a oportunidade de estar com eles em momentos, eu e eles, né? Cada um é um tesouro para mim, né? Cada filho tem suas peculiaridades, suas diferenças, mas a gente consegue na viagem perceber o seu espaço, unir mais, conversar mais, né? Agora a gente recentemente teve em Foz do Iguaçu, nas cataratas, no meu aniversário, eles amaram a energia da natureza, sabe? Daquele verde, daquela água, da força de Deus, né? Ali, eu acho que quando a gente olha isso, as cataratas, elas nos remetem muito à percepção da grandiosidade do Senhor, né? A grandiosidade de Deus. Então, eu fiz questão de ir para aquele contato da natureza com meus filhos e viajar com eles, assim, tem sido um prazer imenso, né? Eu disse a eles, olha, Legal. a gente tem que ter essa missão, pelo menos uma boa viagem. Fez o batismo lá? Então, Fez? então, assim, é algo muito interessante, né? A gente vai fazer aquela caminhada perto das cataratas, aí se molha realmente um pouco, né? Tem aquele... Mas é muito legal, muito, muito. Que legal. E depois, agora, eu recentemente vi que o nível da água se elevou tanto, né, recentemente, que está até complicado de andar nessas passarelas e tal, mas eu tive a felicidade de ter sido, assim, 15 dias antes, Sim. e tive o prazer de ver essa grandiosidade de Deus. Tá vendo? Grandiosidade de Deus. Dr. Walter já esteve aqui no nosso videocast e ele já contou, né? Já deu aí algumas indicações daquelas coisas dos hobbies que ele gosta de fazer, enfim, pedalar, inclusive, Também, né? já dá até para organizar um pedal. O pedal da Unimed. Lá os espíritos Solidariedade. usam motobike, né? Gosta de estar no meio de trilha. Mas aí já veio outra ideia que a gente tinha conversado com o Frank, que é fazer um pedal. Tá? Legal. Um pedal conjunto, que é bacana. Que é Agora, legal. sempre que quem participe, faça uma doação. Tá? Isso é que é a grande sagrada, porque tem que ter algum propósito. Sim, sim, sim. E a gente monta uma estrutura na praia ali Isso. e faz análise de glicemia, de pressão, faz um café da manhã bacana. Isso aí já tem pro verão. Isso. Já tem as ideias. Então gosta Muitos de sonhos para serem realizados. cavalgar também, ele já trouxe aqui, e música, que ele já falou que é apaixonado por música e tá. Inclusive, eu já trouxe aqui o vídeo que ele gravou
juntamente com a sua esposa, juntamente com toda a equipe aí, foi bacana isso. tocando, mostrando o talento dele para Você música. sabia que esse vídeo aqui, na época lá, o Vaticano, né, através da sua representação no Brasil, pediu para a autorização para utilizar no Facebook, né, mais de 8 milhões de visualizações. Rodou o mundo todo Esse foi. vídeo. Olha aí, tá Que vendo? bacana, né? E foi feito durante a pandemia, Foi. né? É. Só médico operado. Sacha aí, Diego, Luciano, Christian, eu, Tassiano. Agora é o seguinte, ele que recentemente completou mais uma primavera. Foi seu aniversário, foi no mês passado. Me surpreendeu, Né? aí, foi. E aí É a foi. turminha. Olha aí, a família. Minha filha mais velha faz medicina e mais dois, Isabela, Luiz e Davi. E aí foi um momento de homenagem. Foi uma surpresa, me fizeram no café da manhã e depois outra na hora do almoço. Foi bacana, né? Assim, foi uma manifestação espontânea e que eu achei assim Celebrar a vida. muito real, muito legítimo, não é? Legal, é. Foi uma coisa espontânea que a gente sentiu realmente verdade Sim. na manifestação, isso é bacana. Olha Né? aí. Aí fizeram a surpresa aí. Legal, muito bem. E tem que ter a guitarra, A marca registrada, né? Tá certo. Olha aí. Então, isso aí Que legal. Muito bem. foi uma surpresa muito boa. Bom, como a gente está aqui num episódio cheio de boas informações e boas notícias, vamos falar agora sobre um projeto muito, muito, muito especial que se chama Sua Maior Riqueza é Você, né? Que é o primeiro livro de Beatriz Ribeiro, que foi lançado esses dias, no começo desse mês. E aí eu quero saber como é que foi esse lançamento, do que se trata o livro, como é que teve essa ideia, né, de produzir sua primeira obra literária. Então, que emoção, né? Eu acho que um livro é como um filho, né? Ele nasce, você vai gerando dentro de você, e de repente você, quando vê ele tá no papel, de repente quando você vê, passa o tempo, tá na sua mão. E assim, é algo incrível. Na verdade, o livro, ele nasceu de um processo meu mesmo, de autoconhecimento, de me buscar um pouco, de me resgatar, de olhar as estradas da minha vida que eu tinha percorrido, de entender os meus valores, os meus princípios, qual era o meu legado, qual era a minha missão. E aí eu fui produzindo naturalmente, Deus acho que foi soprando, o Espírito Santo foi soprando ao meu ouvido. Sim. Eu fui colocando aquilo da minha mente, da meu subconsciente para o consciente, e fui colocando no papel, na escrita, tudo. Fui visualizando. Se você me perguntar a sequência dos capítulos, eu não sei dizer, foi tudo inspiração divina mesmo. E eu vi depois que existia uma sequência, sabe? Porque começou no nascimento, depois vai caminhando, até chegar na sua maior riqueza, que é você, né? Para que o leitor ele entenda essa necessidade, a importância do amor próprio, né? Sim. Da valorização da sua vida, da importância da sua existência como ser humano, né? Pelo que você é, não pelo que você tem, mas pelo que você é, pela sua construção, pelas suas realizações, pelos seus dons, pelos seus talentos. E aí me perguntaram se você gostava de escrever. Eu gostava, sempre gostei de escrever e conseguia me expressar melhor escrevendo, sabe? Desde pequena, em meus sentimentos, tudo, eu gostava de escrever. E aí você nunca sabe que aquele dom é aquela vontade de se materializa em algo para também transformar e ajudar outras pessoas. Porque quando terminou o livro, eu pensei assim, foram 2 meses, né? Em 2022, eu produzi o livro em janeiro e fevereiro, março ele estava concluído, março também lancei o Instituto Solidariedade, tudo casou assim, algumas mudanças na minha vida pessoal aconteceram, também profissionalmente, e com o Instituto e tudo, e aí casou tudo assim, eu fiquei sem entender aquela coisa que Deus a gente não sabe, tem um plano para ir para os Estados Unidos e não vai, e eu tinha um plano também não entendi, aquele livro surgiu, nasceu, e quando o livro estava pronto, que eu terminei, eu disse, estou curada. Algo aconteceu que está diferente. Algo mudou e eu senti, sabe? Eu disse, então, Jesus, se está me ajudando, se me ajudou, eu queria ajudar pelo menos mais uma pessoa, né? E essa pessoa que acabou acontecendo de forma muito surpreendente, que no processo, foram 20 meses, né? Até a materialização mesmo de entregar o lançamento, algumas decisões que eu tive que tomar, essas realizações todas, várias revisões, sabe? Ler muitas vezes o livro para poder não ter erros, essas coisas todas. Mas nessa passagem, eu fiquei muito feliz de ver o professor João Trindade, que fez a correção da revisão também, né, da obra, junto com mais 2 pessoas de São Paulo, mas ele foi um dos revisores. E depois ele deu um depoimento lindo para mim, né, que assim me encheu meu coração, fiquei muito emocionada, porque ele disse assim, eu não fui só um revisor, eu fui um leitor. E ele disse, eu tenho até uma
reticência. Sempre tem um pouco a questão dos livros de autoajuda, né? Sim. E ele disse que a partir dali ele mudou o conceito dele com relação aos livros de autoajuda, porque ele também é um escritor, né? E, de certa forma, ele disse que o livro, depois que ele leu, ele começou a se amar mais. Uhum. Aí eu disse, pronto, era tudo que eu mais queria, era que as pessoas pudessem ler e entender a valorização da sua vida, a importância, sabe? De você passar suas dificuldades, suas dores, seus fracassos, suas vitórias, mas entender quem você é, né? Ter essa consciência do seu legado, da sua vida, da sua missão, do seu propósito, do que Deus planejou para você. E sair de situações que realmente, às vezes, não são para você. Tem caminhos e estradas, eu digo até, acho que eu coloquei isso no livro, tem estradas que elas são floridas, sabe? São lindas, são tão atrativas, ele fascinam. Mas lá no final ela tem um abismo, né? E tem outras que são cheias de espinho, de dores, de dificuldades, mas no final tem um paraíso. Então, para onde você quer, qual o caminho que você quer escolher? Sim. Então eu falo isso, sabe? Eu falo um pouco sobre a eternidade, falo um pouco sobre o que Deus foi me colocando para mim mesma e para os outros. Porque o livro nasce, depois que ele curou, passou para você, você tem que botar a produção dele para ser um filho que possa abençoar, né, a vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas, porque eu acho que é muito bacana quando a gente consegue ultrapassar algo e que a gente consegue deixar algo para as pessoas, ajudar outras pessoas que possam estar em situações parecidas, semelhantes, ou às vezes em outras áreas de sua vida, em outras realidades. Mas ali eu dou eu não, Jesus dá, né? Na verdade, ela é tudo sobre Deus, nada sobre Beatriz. Até as participações da minha vida pessoal, algumas pequenas participações, eu fui meio resistente, assim, não colocar no começo, mas a editora pediu, eu disse, estou bem. Vou colocar aquelas que eu senti Deus muito presente na minha vida e que foi falando sobre Deus, né? Que remete mais àquela consciência do testemunho que a gente está dando de quão Deus é maravilhoso em nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida com Deus no centro dela, sendo Ele, né, aquele que nos impulsiona a ter coragem e fé. E eu digo assim, às vezes até pular na escuridão, porque quando Deus diz, você tem que fazer. E Ele dá a palavra. Eu sempre peço muito, Ele me dá a palavra. E às vezes é uma palavra forte de fazer algo que eu nem esperava que Ele precisava fazer. Mas você tem que fazer, tem que obedecer. Depois você vê os frutos lá na frente e os resultados e a materialização de tudo. Mas é fácil? Não. Mas você precisa ter uma confiança, sabe? Em alguém que que lhe ama, que quer o seu melhor, que quer a melhor para a sua vida, que tem um plano perfeito. Eu digo assim, Deus tem um plano perfeito de amor e paz. Amor e paz. Tudo que for diferente disso está errado, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência do que Deus nos fez como seres humanos para sermos felizes e para estarmos bem, para dar amor, receber amor, para ser instrumento na vida de amor, para transformar outras pessoas e outras vidas, né? Tudo que for diferente disso, eu acho que é aquela velha história do individualismo, está errado, né? Então a gente tem que trabalhar, todos nós temos muitas coisas a serem trabalhadas e a vida é uma eterna evolução, né? Que bacana que a gente pode evoluir, né, Walter? Muito bem. O Tom Gottlieb também tem livros aí escritos, 2 de sua autoria e 3 como coautor? A gente tinha uma produção literária muito focada na parte técnica, na médica, né? Eu, por exemplo, fui convidado por José Ângelo, paraibana, né? Ela fez mestrado em Madrid, doutorado em Málaga, e tinha sido aluna aqui nosso de um projeto lá, voluntário que ele fez no Laureano, né? De controle de dor. A gente treinou múltiplas pessoas durante 2 anos. Então ela gostou dessa área, fez mestrado doutorado aqui, e quando estava lá em Málaga me chamou para não só ser um membro da banca de doutorado dela, que eu fui lá para isso, mas também escrever um livro junto com o orientador dela, que é o Juan Antônio. Nós escrevemos lá em espanhol, e isso foi publicado e rodou lá pela Espanha, e também em algumas comunidades na comunidade europeia, alguns países. Esse foi um dos trabalhos. Também tem um livro escrito, também na área de dor, tá? Alguns tratados, consciência de opioide, tratado de dor, nós mais 3 aí, né? Do qual a gente participou como autor também, mas coautor, não isoladamente, tá? E capítulos de livros também, e também, junto com Walter Azevedo e João Bezerra lá do Sicredi, nós fizemos um livro sobre a história da anestesiologia da Paraíba, que era uma coisa que também era um registro que não tinha, e Walter, eu considero o Azevedo o mais organizado dos anestesistas aqui, ele é muito estruturado. E a gente sentou e conseguiu fazer isso aqui, vamos até reeditar aí agora para atualizá-lo. Então, era sempre uma coisa mais com cunho científico, né? Porque eu muito envolvido nessa parte assistencial, ensino, pesquisa, então era publicação de artigos, essas coisas, foi sempre minha linha nisso aqui. Agora, aproveitar o gancho que eu já comprei, tá? O livro de Bia. Foi ontem para a inauguração.
Fui ontem pro lançamento, tá? Lotado, uma fila gigantesca lá para ela ficou lá autografando, né? E realmente foi muito prestigiado, um lugar muito agradável, um sucesso total. E até o fato dela, a gente conversou da última vez num evento que a gente estava, e eu tinha conversado com o Frank, nós estamos aí escrevendo, já começando os primeiros planejamentos do livro sobre o que foi o papel nosso na Covid, tá? Então, porque a gente precisa deixar registrado e não vai ser uma coisa assim, que a gente fez um documentário, né? Lá e a gente está até ampliando, mas a gente precisa passar conceitos. Sim. Tá? E não é, então não é para falar de coisa ruim, é para falar de conceitos, tá? Porque aí, como diz Bia aí, a palavra nunca volta vazia. Então você coloca algo que provoca reflexão, às vezes em que você menos espera, que é até mais graduado, cara. Não tem ninguém professor pleno. Você é professor, estudante, você é um aprendiz contínuo. Então, por isso que eu acho interessante que você pegue seus conceitos e materialize, porque isso vai tocar a vida de alguém, tá? E isso é importante. E quando você registra em livro, tá? Você não tem a questão de plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, isso eu tive, né? As 3 coisas. Mas aí, e é importante, né? Esses são a nova etapa. Mas esse é apenas o primeiro, né? De outros que virão. E aí já inspirou, né? Porque eu conversei com o Frank, vamos realmente levar adiante a ideia também de materializar na escrita. A escrita, ela tem uma mágica diferente, ela tem uma química diferente. Eterniza, né? Eterniza também. E ali um momento de superação de você. E estimula você a fazer prospecções. Você fica imaginando cenários. É diferente quando o cenário já vem pronto, você só capta aquela imagem. Quando você escreve, não, você provoca reflexões e a pessoa imagina cenários. Aí você entra nesse enredo, tá? E você se enxerga naquilo que está escrito. Então é importante. Então, primeiro os parabéns à Bia, né? Por esse feito aí, parabéns. Que não só já é um sucesso, mas vai alavancar outros, tá certo? E dizer que serve de fonte de inspiração, sim. Pra gente tirar um pouquinho do nosso cotidiano e do espaço de tempo para deixar eternizado. Um legado, né? Obrigada. Olha só, lembrando que está aqui o livro, né? Lembrando que você pode adquiri-lo através do site, né? www.beatrizribeiroBR.com.br. Lá você pode adquirir o seu exemplar também. É uma apresentação linda, né? Ficou muito Isso. feliz, né? Criar algo clean, paz, e meter-se ao amor, né? O meu coração que apareceu aí, pulsando. E a riqueza é você. A riqueza é você, leitor, que tem que entender o valor da sua vida, né? Eu acho que é muito importante, é muito grandioso. Deus não nos fez aqui para sermos apenas uma passagem, né? Nos fez para que a gente possa realmente transformar vidas, ajudar e ter a nossa luz, que junto com a dele, aquele que vai iluminando, né? Quando a gente está em sintonia, a gente vai seguindo o propósito e o plano dele, perfeito. Muito bem, chegamos ao fim do nosso episódio. Queria agradecer muito a participação de vocês e dizer que foi um prazer. Tenho certeza que foi serviu de grandes insights para quem está assistindo, né? Porque aqui a gente conversou sobre várias coisas, propósitos, Seja inspirador. Enfim, é verdade. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, linda. Obrigada, Walter, por essa oportunidade, pelo convite, né? Pela oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre nosso trabalho, sobre nossa visão, nossos valores. Fiquei encantada sempre, né, com o Walter, com as conquistas da Unimed, com a vida também, todo o seu legado que vai deixando também aí sua marca registrada, que é muito bom, né? Sua fé, tudo isso. Então, eu só desejo que Deus abençoe muito, né? A vida dele, a família dele, os projetos da Unimed e que vamos seguir nossos projetos juntos, unindo forças, Deus à nossa frente e vamos na batalha, sempre boa. Agradecer a presença honrosa, né, de Bia conosco, que Linda já faz parte do time aqui, né? Dos 2 times, né? E agradecer realmente, muito importante mesmo, você vir dar esse reforço, né, de parceria, e não só um reforço de inspiração, porque isso, hoje, a força feminina no trabalho tem sido uma coisa muito intensa, né? Mas, assim, eu acho que na participação da sociedade, inspirando transformação. Então, o que eu acho que esse podcast hoje fala mais do que a responsabilidade social ambiental. Ela fala da importância de que as pessoas assuma o seu protagonismo na transformação da sociedade. Então, que ela deixe seu legado, que ela se espelhe em fontes inspiradoras, tá? E que, mais do que isso, que é um conceito que a gente tem bastante em comum, que tudo é alicerçado pela fé.
Tá? Então, ontem me perguntaram lá, e sua maior riqueza, Walter? Qual é a sua maior riqueza? Eu disse, ser temente a Deus. Porque com isso a família se prospecta, os trabalhos avançam, as coisas passam a dar certo. Não pense que é com caminhos tranquilos, né? Como ela falou, é com caminhos espinhosos. Porque Deus ele vai forjando aquele cidadão, tá? E é quase como um joguinho eletrônico que você vai passando de fase. Ele vai deixando aquela carga que você suporta, aí você muda de degrau e ele vai dando uma carga mais, porque no final é você e ele. É você e ele e o legado como servo dele que você deixou, pelo tempo que ele permitiu você passar por aqui. Sim. E dentro de uma que a gente tem a certeza, né? Convicção da eternidade que vem pela frente. Então, nessa pequena passagem ínfima diante da eternidade, tá? O que você representou. Isso. Eu vou dizer até uma coisinha para terminar, que é um pastor americano, que ele dizia que você precisa responder 5 questões da vida. Primeiro, saber quem você é. Questão de identidade. Segundo, de onde você veio. Questão de origem. Terceiro, qual é o seu propósito aqui? O que você está fazendo aqui? Quarto, se você está desenvolvendo todo o seu potencial. E quinto, para onde você vai? Destino. Então, aí eu termino dizendo que eu sou Walter, trabalho casado, está sendo pai de 3 filhos, médico. Como origem, sou filho de Deus. Não veio de evolução. Eu vim da criação de Deus. Meu propósito é servir a sociedade com princípios cristãos. Meu potencial eu sempre tento levar ao extremo, mas ainda posso dar mais. E meu destino é a eternidade. Então, Amém, se você coisa conseguir... linda, né? Então, a gente, olha, se lê meu livro, está muito em sintonia, a gente pensa exatamente igual, é por isso que Deus une, né, os propósitos. Está no meu último capítulo, a sua maior riqueza. Aí eu coloco você. Depois de Deus, você tem o direito de ter a sua maior riqueza da sua própria vida, da valorização. Até porque Deus nos deu a vida. Ele é o dono de tudo, né? Sim. Ele nos deu a vida e nós temos que dar valor a essa vida, né? Que foi dada por Ele. E que essa riqueza que Ele fez o universo todo e fez nós. Nós somos filhos de Deus, tementes a Ele, né? E amamos muito esse Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que une propósitos, que faz milagres, que realmente fez lá no passado e continua realizando muitos milagres hoje. Gente, então obrigada, viu? Obrigada pela participação, por tudo que vocês compartilharam hoje com a gente. Obrigada a você que nos assistiu até agora, né? Lembrando os nossos canais aqui de comunicação para que você possa acessar, acompanhar esse e outros episódios, também sugerir temas para os próximos episódios. Participe, esteja sempre conosco aqui no portal da Unimed, também no nosso Instagram, no Spotify e no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreve lá, tá bom? Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem no próximo episódio do Sem Contraindicação.